Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, olá, você merece. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo seja bem-vindo ao canal legal. Cerveja, samba, amanhã, seu Zé. Tem vários Se vídeos acabarem aí o pra você teu poder carnaval. Desde aula de sociologia, aula de sociologia, aula de sociologia do direito. Tudo vai bem, tudo legal. Fique à vontade aí no acesso do canal e se integre das nossas propostas, das nossas ideias, do que a gente defende como estudo, como elementos de reflexão. E obrigado mais uma vez para você ter inscrito, boa vontade com os temas do canal e comigo que sou editor do canal Café Pingado, Ciência Social, Direito e Medicina. Você deve Feliz aprender 2021, a baixar a e esse cabeça 2021 seja melhor, né, do que muito o obrigado. ano que passou. São marcado palavras que historicamente ainda te deixam tragédias sem fins, né? ser homem bem em decorrência do disciplinado. coronavírus, Deve, pois, só Covid-19, tendo impactado muito, não só os Estados Unidos da América, que são o primeiro país em número de casos e mortes, mas como também, infelizmente, o nosso país. Que a gente tenha essa noção e essa consciência de manter, né, o uso das máscaras, o uso do álcool em gel, o uso do distanciamento social quanto possível, que é uma doença invisível e muitas vezes a gente pode se portador dela sem sintoma nenhum e acabar infectando um ente próximo, um ente querido que tenha mais idade, que seja idoso. Então mantenha o álcool gel, mantenha a máscara, mantenha o distanciamento, porque a vacina, infelizmente, para a grande parte da população parece ser algo sem um horizonte definido. E a gente tem essa dificuldade imensa, não só desse desgoverno que nós temos, né, quanto também de uma série de situações que acabam nos deixando cada vez mais longe, apesar de ser um futuro possível, mas para o público em geral, a vacina é ainda algo impensável, por mais que já tenha começado, né? Uma vacinação muito tímida, é uma amostra grátis de vacinação que começou, né? Então a gente vai dar continuidade desse ano de 2021, as dicas de documentário, dicas de entrevista, né? As aulas de direito, aula de sociologia, né? Discussão desses temas, né, dicas de livro, dicas de filme também, nós vamos tentar fazer dentro do possível. E para abrir esse ano de 2021, nós vamos falar sobre empregados domésticos. Né? Que relação é essa do empregado doméstico? Tem algum sentido de historicidade, de sociológico, essa questão do empregado doméstico hoje? Como é que é a evolução, né, dessa situação do empregado doméstico na relação de trabalho, no âmbito familiar, e qual é a realidade desse empregado doméstico na atualidade, mesmo com a legislação vigente, e desde quando a gente pode falar que incorpora a realidade do empregado doméstico na nossa história, né, na historicidade da própria realidade brasileira. Então a gente vai abordar a partir de agora, né, esse tema. Então, olho na tela aí para você poder acompanhar comigo. Vamos lá. A figura do empregado doméstico do Brasil está diretamente relacionada à existência da escravidão. Predispõe os pesquisadores Albuquerque e Fraga Filho, 2006, que apesar de os escravos terem sido alocados em diversas tarefas que exigiam a força braçal desde o início da escravidão negra no século XVI, era extremamente comum a presença deles nas tarefas ditas do lar. Tais escravos, em comparação com os que eram destinados às minas ou ao plantio, tinham alguns poucos benefícios, pois criavam um vínculo de afeto com seus senhores, não sendo tão brutalmente castigados quando cometiam erros. Desenvolviam todas as infinidades de tarefas supervenientes na administração do lar, como lavar roupas e passá-los, cozinhar, arrumar a casa, cuidar das crianças, dos idosos, dos animais, dentre tantas outras atividades. Tais assemelham-se em muito à incidência de contratos de empregados domésticos na atualidade. E a referência é a obra da Jeane José Silveira e do Gigelson Monteiro, Os Direitos do Empregado Doméstico após a Emenda Constitucional número 72,
né? Uma obra lá foi escrita em Joinville e está disponível no Clube dos Autores. É de 2017 esta obra. Dando continuidade à leitura, né? Calvi, 2013, afirma que o trabalho doméstico no Brasil nunca perdeu a sua característica escravocrata. Durante o período da escravidão, os serviços domésticos eram desvalorizados por serem realizados pelos escravos. Após a abolição da escravatura, tais serviços continuaram a ser realizados pelas mesmas pessoas, porém agora intituladas livres, em que pese seu labor se dar em troca de comida, moradia e alguns trocados. É nesse cenário meticuloso, já no século XIX, que surge claramente a figura dos domésticos. Martins, né, o autor, destaca que, com a abolição da escravatura, muitas pessoas que eram escravas continuaram nas fazendas, em troca de local para dormir e comida, porém na condição de empregados domésticos. A insignificância destes trabalhadores ao longo da história para a sociedade e para a legislação e a brava luta dessa gente contra essa mácula social é o tema central deste trabalho. E aí, só para a gente poder pontuar, né, a próxima tela aí, a gente vai fazer só alguns pontinhos de reflexão. Há reflexões sobre aspectos sociológicos com base na seguinte cronologia: história da escravidão versus o início da aparição da figura do doméstico. Correlação, né, estreita. Do século XVI até a abolição da escravatura no século XIX. Da caminhada do escravo comum, né, da figura do escravo comum, à figura do escravo privilegiado, por prestar serviços diretamente para a casa grande, né, para os senhores. Então a gente tem aí depois, aí abaixo, uma menção do autor Matoso, da obra de 2003. Os escravos domésticos escapam à vigilância dos cabos de turma e feitores, mas estão sob o horário exigente da dona da casa. A menor veleidade de insubordinação é punida com o envio do escravo aos trabalhos da lavoura, considerados mais penosos. Uma referência dessa mesma obra. Então, para a gente poder comentar um pouquinho, a última parte de leitura aí. Tornavam-se indispensáveis para a família, que naturalmente concediam a eles uma maior proteção. Os senhores apreciavam a manutenção da escrava doméstica em seu lar, até a velhice desta. A sinhazinha tornava-se extremamente dependente daquela escrava, que cozinhava, passava as roupas, cuidava das crianças e idosos da casa. E naturalmente procurava manter sua escrava por perto, fiel e grata. No entanto, em contrapartida, como afirma o mesmo autor Matoso, que, né, ele destaca, para merecer o falacioso privilégio de viver na intimidade do Senhor, para ser seu escravo doméstico, por exemplo, o negro deve estar dia e noite à disposição de seu dono. Tal status lhes custava tamanha devoção ao seu senhor, que até encontros com seu povo negro tornavam-se restritos, quando não proibido. Vamos aprofundar um pouco? Então vamos lá. Essa questão da escravidão em si já é uma mácula, né, que é histórica e acabou aprofundando e tornando mais evidente o racismo estrutural que há no nosso país. Então essa escravidão, ela tem vínculo histórico com o próprio tipo de sociabilidade, né, do Brasil, com a vinda aqui dos negros escravos e com a emancipação tardia que o país teve, né? Foi o último país aqui da América do Sul a se tornar livre, entre aspas, né, da questão do tráfico negreiro que acarretava os escravos, né, para os senhores de engenho. E para todo tipo e sorte também de senhores, né, de donos de terra, de latifúndio, que faziam uso da mão de obra escrava. E essa obra é interessante porque é uma obra específica, por isso que eu fiz questão de citar, né? Não só para preservar os direitos autorais, como também para valorizar a obra do colega, né, e dos colegas escritores, que dispuseram não só de uma pesquisa aprofundada, como também adequada para a gente poder analisar e estudar. Essa obra é disponibilizada no Clube dos Autores. Se você entrar na internet, né, digitar o nome dela, e você tem a possibilidade de solicitar não só a obra física, como também a obra online, que é um pouquinho mais em conta. É uma obra que não passa de R$20, R$25 online,
e a física é um pouquinho mais cara por causa, logicamente, dos custos de impressão, né? Do livro, de distribuição, de remessa, etc. Então é uma obra muito aprofundada e muito detalhada quanto a essa questão do trabalhador doméstico. Então a gente faz esse vínculo, né, do trabalhador doméstico, que deixou de ser o escravo na labuta, né, na roça, vamos dizer assim, do trabalho externo, que era muito mais penoso, que fazia com que o escravo não tivesse uma perspectiva de vida, nem expectativa muito grande, e o trabalhador escravo doméstico privilegiado, que já estava inserido no âmbito da família, mas mesmo assim era tratado de uma maneira bastante rude e violenta, não só pelos senhores, como para as senhoras, como pelas sinhazinhas, né, que a gente via. Então esse histórico, eu estou voltando muito lá atrás, para que a gente possa traçar um paralelo, né, nas relações interpessoais, que aí a gente não tem como, né, aquela questão da primeira aula lá de sociologia que eu falei, né, a relação social, ela se dá através de ações sociais, e a ação social é o agente social, que é o indivíduo, né, em relação com outro agente social ou com outro ator social. Então isso a gente vai delimitar bem especificamente nessa questão do tratamento que esse trabalhador escravo privilegiado tinha no âmbito doméstico, e esse tratamento, independente da legislação, ele evoluiu alguma coisa, mas melhorou pouco em relação ao que a gente vive atualmente, por incrível quanto possa parecer, né? Então, para você ver como é que é uma questão sociológica de arraigamento, né, cultural, e esse arraigamento cultural ainda persiste na nossa projeção de ação social, ainda hoje no nosso dia a dia, e a gente observa, né, tem uma série de elementos aí históricos. Por falar em elemento histórico, então a gente vai para a próxima tela aí, né, de uma obra consagrada, Brasil, uma biografia de Lilian M. Schwartz e Heloísa M. Starling. Então, para que isso? Para a gente poder resumir essa condição do escravo e do privilegiado. Vamos dar uma olhadinha na tela aí dessa obra. Um sistema como o escravismo moderno só se enraiza com o exercício da violência. Da parte dos proprietários, a sanha contínua que visava a sujeição e obediência cegas para o trabalho. Da parte dos escravos, a reação se dava a partir de gradações que iam das pequenas insubordinações diárias e persistentes até as grandes revoltas e aos quilombos. De todo modo, a escravidão se enraizou de tal forma no Brasil que costumes e palavras ficaram por ela marcados. Se a Casa Grande delimitava a fronteira entre a área social e a de serviços, a mesma arquitetura simbólica permaneceria presente nas casas e edifícios onde, até os dias que correm, né, os dias de hoje, elevador de serviço não é só para a carga, mas também, sobretudo, para os empregados que guardam a marca do passado africano na cor. Termos de época mantêm-se operantes, apesar de o significado original ter se perdido. A expressão ama seca era até pouco tempo usada no país, esquecendo-se, entretanto, de que naquele período essas amas se opunham às amas de leite, mulheres que muitas vezes deixavam de amamentar seus filhos para cuidar dos rebentos dos senhores. Boçal é ainda hoje uma pessoa com reduzida discriminação de locais e espaços, um tonto, assim como ladino continua a ser sinônimo de esperto. Em seu sentido primeiro, boçais eram os escravos recém-chegados, e que, diferentemente dos ladinos, os cativos de segunda geração, não dominavam a língua ou a região, tendo por isso poucas possibilidades de fuga. Na próxima tela, assim, se a violência era comum nessa sociedade escravocrata, existiam, porém, gradações visíveis. Enquanto os escravos do eito eram muitos, submetidos a jornadas mais sacrificadas, regimes de trabalho e de controle mais estritos, os cativos domésticos experimentavam outro gênero de cotidiano. Nos grandes engenhos, os escravos rurais poderiam chegar a 100 ou mais, razão porque seu senhor praticamente não os conhecia. Já os domésticos, menos numerosos, conviviam com a família nuclear, desempenhando funções de cozinheiras, babás, pajens, amas de leite. Era uma criadagem que acompanhava os senhores no seu dia a dia. Mas, por mais que houvesse nuances, não resta dúvida de que a maioria dos cativos se destinava à labuta,
pesada no campo, sob o sol escaldante do Nordeste, a qual por vezes tomava, como vimos, mais de 20 horas diárias. O trabalho na moenda, nas fornalhas e nas caldeiras poderia ser, no entanto, ainda pior. Não era raro que escravos perdessem uma das mãos ou até um braço. Vários relatos mencionam a existência de uma machadinha próxima da moenda, para que, no caso de um escravo ser apanhado pelos tambores, se pudesse separar rapidamente o membro ferido, evitando também que o açúcar ou as máquinas tivessem avarias. Fornalhas e caldeiras produziam um calor insuportável. Além de ter de enfrentar essa quentura, os trabalhadores poderiam sofrer queimaduras e ficar com o corpo todo marcado. De tão penoso e perigoso, esse tipo de trabalho era considerado um castigo reservado aos escravos ritos insubmissos e rebeldes. Há igualmente registros de cativos queimados na face e no peito, chamuscados com cera quente, torturados com ferro em brasa, que tiveram nariz e orelhas decepados. Na outra tela, alguns termos desapareceram, como é o caso da expressão bem semovente, outrora empregada para descrever de maneira indiscriminada nos inventários e testamentos as posses que podiam se movimentar, quais sejam escravos e animais. Não obstante, permanece uma divisão guardada em silêncio e condicionada por um vocabulário que transforma a cor em marcador social, de diferença reificado todos os dias pelas ações da polícia, que aborda muito mais negros do que brancos e neles dá flagrante. Aqui é usual a prática de interpelação, esse pequeno teatro teórico e pragmático. Diante da força policial, não raros indivíduos assumem um lugar que corriqueiramente optariam por rejeitar. Não basta ser inocente para ser considerado e se considerar culpado. Esse tipo de reação é chamado pelo antropólogo Didier Fassin de memória incorporada, quando, antes mesmo de refletir os corpos, lembram. Se na época da escravidão indivíduos negros trafegando soltos eram presos por suspeita de escravos, hoje são detidos com base em outras alegações que lhes devolvem sempre o mesmo passado e origem. Mais uma tela. Padecer com a arbitrariedade e o abuso dos senhores era moeda corrente, e mulheres escravizadas não poucas vezes foram vítimas do sadismo deles. Seu corpo não era apropriado apenas como produtor de riqueza, mas também como instrumento de prazer, gozo e culpa no caso dos proprietários, e de ódio por conta dos ciúmes das senhoras. Aqui aparece pintada e com tintas fortes a sexualidade exercida na intimidade da alcova escravista. O autoritarismo senhorial aí se encontrava com a aparente, entre aspas, passividade da mulher escravizada, a qual era antes uma rendição apavorada. Conforme escreveu Antonil, os escravos eram tratados com 3 P's, a saber, pau, pão e pano. Os senhores brancos sabiam ser minoria e tinham consciência de que só sob um clima de medo premeditado poderiam controlar seus cativos. Sobrava trabalho, faltava roupa e alimento. Em documentos de época, viajantes afirmavam que os escravos passavam fome no Brasil. Exigia-se que plantassem para seu sustento, mas somente os domingos eram reservados a tal atividade. A fome era tanta que, como ratos, andavam infestando os canaviais. Não raro, esses animais viravam alimento nas panelas da senzala. A comida básica era a farinha de mandioca fornecida com carne seca e peixe. Só escravos doentes se serviam galinha e carne fresca. Então, antes da gente entrar no aspecto jurídico, esse aspecto social histórico ou histórico sociológico, ele é fundamental para que a gente possa compreender mecanismos de dominação, mecanismos de exclusão, mecanismos de violência e os mecanismos atuais de racismo estrutural que nós temos no país. O racismo estrutural é algo fundamental e que só pode ser compreendido através de uma análise histórica sociológica. Não há possibilidade de análise do racismo estrutural apenas com eu acho. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu tenho um pensamento assim, eu tenho uma opinião assada. É muito importante as opiniões, estamos no Estado democrático. Mas é fundamental, como eu falei lá atrás, nos meus primeiros vídeos nesse canal, que a gente se baseie em obras basilares, em obras fundamentais, em pesquisas, em números, em dados, em informações corroboradas por autores e por obras que possam trazer para a gente a possibilidade de uma reflexão adequada
quanto ao que a gente está abordando, ou tentando entender, ou estudando. Para aprofundar não adianta, né? Tem que sentar e ler, tem que sentar e estudar. Essas referências que eu estou dando aí, né, nos slides, depois você pode pegar, é importante para você poder pesquisar mais e se inteirar melhor do assunto. A aula, né, é um apanhado geral com uma visão mais macro para que a gente possa ter uma ideia, né, de como é que funcionam as coisas, tá bom? Então não esqueça de dar sempre uma olhada aí. Pega aquele cafezinho pingadozinho, né, que eu já falei dele várias vezes, para poder estudar melhor. Tá bom? Vamos partir para a parte, então, jurídica do tema? Vamos lá. Mais uma vez ali na tela. Aspectos jurídicos atrelados ao tema. Então, como eu fiz com a parte histórica sociológica, ou histórico-sociológico, ou sociológico-histórica, né, eu vou voltar lá atrás, porque se eu falei lá de trás da época dos escravos, vamos fazer então uma menção a esse tema lá de trás, também aproveitando essa mesma temática, né? Lei número 2070 de 1871, Lei do Ventre Livre. E conforme o autor Matoso, ele fala o seguinte, veja aí na tela. A lei estipula que o menor permaneça sob a autoridade do senhor e de sua mãe, que devem juntos educá-lo até a idade de 8 anos. Quando atinge essa idade, o senhor proprietário da mãe escrava tem duas opções: receber do Estado uma indenização de 600 mil réis ou exercer o direito de utilizar os serviços do menor até que complete 21 anos. No primeiro caso, o menor passa ao governo, que em geral o coloca numa instituição de caridade que o fará trabalhar até os 21 anos. Em 28 de setembro de 1885, na outra tela, é editada então e publicada a Lei dos Sexagenários, lei de pouco efeito na prática, como o anterior também era. Né? A maioria dos senhores escravos preferiam ficar então com o cativo liberto, entre aspas, nascido da escrava até 21 anos, que basicamente fazia a mesma coisa, né, ali naquele trabalho doméstico, e do lá, e depois ele era liberto sem muita perspectiva. Em 13 de maio de 1888, Lei Áurea, né, que declarou extinta a escravidão no Brasil. Mas conforme Silveira pondera, né, outro autor também que é mencionado nessa mesma obra, que eu já tinha citado, tá? A abolição da escravatura já nasceu prejudicada. Vale dizer, não se tratava apenas de retirarem da posse dos membros homens e mulheres respeitáveis, que deram seu sangue e seu suor, suas vidas por uma família. Era necessária uma indenização razoável que os desse a oportunidade de recomeçar. Um lugar onde pudessem construir suas famílias, criar seus filhos, conhecer um pouco sobre o que é realmente viver. No entanto, ao contrário disso, foram apenas abandonados à própria sorte. Agora libertos, não passavam de indigentes, que não tinham o que vestir, o que comer ou para onde ir. Expulsos das terras e residências dos senhores, seguiam em frente, arrastados para um futuro sem perspectiva alguma. Não é de causar estranheza que muitos entremeassem na marginalidade, pois as alternativas para a sobrevivência cada vez mais eram menores. Né? Na próxima tela nós temos uma outra reflexão. Segundo Marigoni, 2011, e Matoso, os ex-escravos, além de serem discriminados pela cor, somaram-se à população pobre, formaram os indesejados dos novos tempos, os deserdados da República. O aumento do número de desocupados, trabalhadores temporários, lumpens, mendigos e crianças abandonadas nas ruas redunda também em aumento da violência, que pode ser verificada pelo maior espaço dedicado ao tema nas páginas, né, dos jornais, dos veículos de informação. Ainda sobre esta situação do escravo liberto, esclarece bem Matoso, que, né, ele pondera, a maldição da escravatura pesará sobre ele durante muito tempo. A sociedade branca o repele como um ser inferior. Noutros termos, embora os ex-escravos possuíssem a liberdade de ir e vir, teriam que suportar o olhar enojado da população ao vê-los entrar e sair de locais antes frequentados apenas pelos brancos. E por fim, na outra tela ainda, né, conforme Ferreira, 2003 online, corrobora com esse entendimento a pesquisadora Ferreira. Não obstante a abolição da escravatura em 1888, o ex-escravo via-se sem real liberdade. Numa sociedade embebida em preconceito, não havia emprego para um ex-escravo. Sem opção, o ex-escravo necessitava ficar na casa de seu
antigo senhor, desprovido de bens ou residência, trocava seu trabalho pela moradia e alimento, em condições não muito diferentes diante de sua libertação. Aí você vai ver comigo na outra tela características do trabalho doméstico, né? Igualmente, embora fossem mais frequentes a contratação de mulheres para o exercício dessas funções, não era rara a contratação de homens para alguns tipos de serviços, como para motorista particular, jardineiro, cuidador de idoso, entre outros, tá? Isso já na evolução histórica do que veio a se tornar o trabalho doméstico, né? Fiz um vínculo com aquela questão da escravidão por uma questão histórico-sociológica. Agora a gente já está mais no âmbito jurídico, de uma noção e de uma conceituação mais adequada à questão do contrato do doméstico em si, tá? No entanto, embora esses contratos tivessem se tornando reiterado por muito tempo, não houve normas de proteção a esses trabalhadores. Não havia restrição para a duração do trabalho, ficando os domésticos muitas vezes à disposição integral de seus patrões, pois, na maioria dos casos, os empregadores exigiam que os seus domésticos morassem em sua residência, justamente para ter os seus serviços a qualquer hora do dia ou da noite. Predominava a presença dos negros, né, nessas condições. Ok. Aí a questão da legislação em si, na próxima tela. Então a primeira lei, né, que, vamos dizer, não que tenha falado diretamente sobre o contrato ou sobre o trabalho doméstico, mas que fixou alguma norma que pôde ser utilizada por analogia, foi o Código Civil de 1916. Né? O que o Código Civil de 1916 fez? Né? Fixou regras gerais para contratos de locação de serviços. Por analogia, se aplicava aos empregados domésticos. Né? O Decreto-Lei número 3078 de 41, né, já sob a ditadura de Getúlio Vargas, dispõe sobre a locação dos empregados em serviço doméstico. E aí passa a se consagrar e a se delimitar uma conceituação que até hoje é muito utilizada. Né? A definição de empregado doméstico ganha contornos normativos, sendo doméstico quem? Todos aqueles que, de qualquer profissão ou mistério, mediante remuneração, prestem serviços em residências particulares ou a benefício destas. Tá? Isso é muito importante a gente poder pontuar. Já o Decreto-Lei 5452 de 43 instituiu a CLT e excluiu, né, do seu texto, da sua normativa, o trabalhador doméstico, restando o doméstico a esta altura o Código Civil de 16 e o Decreto de 41, porque o artigo 7º da CLT, àquela altura, né, normatizava isso, né? Vamos ver lá. Os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for em cada caso expressamente determinado em contrário, não se aplicam. A linha A aos empregados domésticos, assim considerados de um modo geral, os que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. Né? Logo depois, já sob a ditadura militar, veio a Lei 5859 de 72, lei específica para os domésticos que atribuiu melhorias ao contrato de trabalho, direito e deveres, revogada pela Lei 11.324 de 2006 e que só foi revogada por último agora há pouco pela Lei 150 de 2015 no governo da então presidenta Dilma Vanda Rousseff, não é? Que teve essa coragem, né, de implementar uma legislação que fazia a previsão das horas extras, né? E aí, infelizmente, contra ela houve aquela manobra ali por político parlamentar que a derrubou, né? E sob acusações que posteriormente foram consideradas infundadas, né, incomprovadas, até por laudos periciais oficiais, né, que foram colocados lá para serem analisados. Aí vou fazer a leitura de novo, porque eu interrompi. Lei 5859 de 72, lei específica para os domésticos que atribuiu melhorias ao contrato de trabalho, direitos e deveres, revogada pela Lei número 11.324 de 2006, que só foi revogada pela Lei 150 de 2015, que é a atual lei especial sobre os empregados domésticos. A Constituição Federal de 88 também faz menção ao empregado doméstico, ainda que muito timidamente, não é? Então, gente, essa questão da normativa legal, ela começa no Código Civil
teve essa preocupação, né, junto lá com Marcondes Filho, os ministros lá do trabalho que ele teve, né? João Goulart também chegou a ser o ministro dele um pouquinho depois. Então eles tiveram essa preocupação de regulamentar o trabalho doméstico em aspectos básicos, não em aspectos aprofundados, mas tiveram. Né? Depois essa regulamentação, esse decreto de 41 se tornou um de 43, se tornou não, né? Houve a implementação desse de 43. Esse de 43 só foi revogado em 2006 por uma lei um pouco melhor, e essa lei de 2006 pela lei de 2015, como eu falei durante a leitura, durante o governo da Dilma Rousseff. Durante os governos do PT com o Luiz Inácio Lula da Silva como nosso presidente, não houve sequer uma tentativa de adequação do artigo 7º da Constituição, através de uma proposta de emenda complementar, para que fosse melhorado a situação do doméstico na Constituição da República. Então a Constituição da República, no artigo 7º, traça ali, né, elenca, ou lista, os principais direitos para o trabalhador, mas exclui o doméstico da maioria deles. Então isso é uma coisa complicada que o PT, como Partido dos Trabalhadores, poderia ter proposto, e não o fez. E aí então a presidenta Dilma Rousseff faz essa vamos dizer assim, essa promulgação, né, da lei de 2015, que aí sim faz a previsão da hora extra para o doméstico, que teve um efeito social grave. A partir do momento da implementação dessa lei, várias famílias demitem as domésticas, né, que eram, vamos dizer assim, vinculadas à família, àquela casa ou àquela residência, e passam a contratar 2 diaristas para que não tenha mais vínculo, através principalmente de empresas de terceirização de serviço de diarista. Então é muito complicado, né? A lei vem, mas o direito em si não consegue muitas vezes fazer com que seja recuperado, né, ou amparado o direito das pessoas que às vezes trabalharam 10, 20, 30 anos, eram tidos da família, não, é da minha família, era, né, fazia parte do meu convívio social, eu tratava como uma irmã, como uma mãe, mas na hora que a lei foi implementada, no primeiro momento foram feitas as demissões, né, muitas delas sem as devidas contabilizações do que seria devido, e foi feita a demissão sumária dessas pessoas, né, do empregado doméstico. E como foi dito lá naquele texto que a gente leu ainda há pouco, do livro de história, os apartamentos, os imóveis, as casas continuam, né, dependência de doméstica, onde você, através da porta de serviço, acessa só a cozinha, da cozinha vai para esse quartinho, muita sorte se nesse quartinho tiver uma janela pequena, e no banheirinho do doméstico, quando não tem nem janela, muitas vezes não tem janela, né, e você tem o vaso sanitário logo com o chuveiro em cima, então você toma banho, depois você seca o vaso, porque não tem espaço. O espaço do vaso você fica em pé, e aí, né, o doméstico ou a doméstica fazia o seu asseio nessas condições, né, em verdadeiros apartamentos ou casas onde você não tem acesso à família. Você não entra pela sala nem pelo elevador social, não existe isso, né? Por isso que eu falo do racismo estrutural. É um racismo que está arraigado até nas construções, né? Até na planta, né, dos prédios, das casas, é uma questão social bem evidente, né? E a gente, então, vamos continuar lá? Continuar com esses aspectos jurídicos atrelados ao tema. Vamos lá, mais uma vez o olho na tela. Com a Lei 5859 de 72 e a Lei 150 de 2015, que aí, lógico, que são amparadas pela Constituição, né, porque elas não são inconstitucionais, sendo a Lei 150 de 2015 a atual lei especial sobre empregado doméstico. Mas ela é clara, né, para aqueles que laboram mais de 2 dias por semana, vedada a contratação de menores de 18 anos. E aí sim foram, né, elencados vários benefícios legais que eram atribuídos somente aos empregados formais, seletistas, né? Foram concedidos também aos domésticos. Alguns desses direitos já tinham sido garantidos antes, mas muitos foram implementados só depois da instituição da lei, tá? Só para não ficar uma coisa que só agora, com a lei de 2015, não. Já tinham alguns direitos, mas foram melhorados. Férias mais um terço, salário mínimo, redutibilidade salarial, 13º, descanso semanal remunerado, né, licenças de maternidade e paternidade, aviso prévio, horas extras com acréscimo
de 50%, possibilidade de jornada de 12 por 36, etc. A anotação na CTPS, né, carteira de trabalho e previdência social, e o registro da contagem do tempo de serviço para a aposentadoria e para que o empregado tivesse acesso aos benefícios previdenciários. Vamos então para nossas reflexões finais, nessas últimas telinhas que a gente vai ver aí, o empregado doméstico na atualidade. Então vamos pontuar hoje. E aí, século XXI, 2021 no Brasil, melhorou muito, temos direito a tudo. Ah, que bom, né? Não, primeiro que a pandemia não ferrou. A pandemia mantém a justiça do trabalho fechada até hoje. Tá? Então tudo é online. Ah, mas parou? Não, não parou a justiça do trabalho, mas você perde uma situação para o advogado, principalmente reclamante, quando é advogado, por exemplo, da doméstica, você perde uma oportunidade, às vezes, de fazer uma prova melhor numa audiência, que às vezes os juízes não estão aceitando, né? Você fazer uma audiência com provas só online, e às vezes também a outra parte não quer, a parte empregadora fala que não dá, que vai ouvir testemunha, é prejudicada, então ficou muito complicado a atual situação do empregado doméstico, tá? Mas vamos lá. O empregado doméstico na atualidade. Recente pesquisa do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que não existe mais, foi extinto pelo governo Bolsonaro, né? O Ministério do Trabalho antigo foi incorporado ao Ministério da Economia, veja bem, né? Veja bem o que aconteceu, tá? Então, e o IPEA comprova que a atividade doméstica é predominante no país, aí ele vem falando. Nas moradias das classes média e alta, a realização do trabalho doméstico é quase exclusivamente feminina, 92%. Os empregados domésticos são mulheres, e essa é a ocupação de 5,9 milhões de brasileiros, o equivalente a 14% do total das ocupadas no Brasil. Os dados estão presentes em pesquisas sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho, apresentada na semana passada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, que não existe mais, vou ler para vocês. Acabou, foi extinto o Ministério do Trabalho. Virou uma pasta do Trabalho e Previdência Social, uma pasta, né? Uma Secretaria do Trabalho vinculada ao Ministério da Economia e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Na próxima tela, falando também sobre esse estudo, como eu falei anteriormente, não é achismo, opinião, não é nada, é estudo, pesquisa que é feita, e esse estudo, através da pesquisa, nos traz dados e informações oficiais. Vamos lá, vamos ler aí. O estudo, que fez um recorte estatístico de 2004 a 2014 e considerou as mulheres ocupadas a partir dos 10 anos de idade, revelou também o quanto são precárias as condições de quem vive dessa profissão. A média de estudo delas é de 6 anos e meio. O salário é de aproximadamente R$700 e até um ano atrás, mais de 70% não tinha nem a carteira assinada. Portal Brasil 2016. Tão espantoso quanto os números é a naturalidade com que se encontra explicação para eles. A baiana Marinalva de Deus Barbosa, 48 anos, que começou a trabalhar como doméstica aos 17 em Salvador, garante que essa equação é simples. Ela falando: eu saí de Maragogipe, no recôncavo da Bahia, sem registro de nascimento, e analfabeta. Em que eu poderia trabalhar? E essa é a realidade de milhares de mulheres, né, como o Portal do Brasil 2016 fala aí. Na próxima tela, um outro dado também, né, pesquisado. Se isso não bastasse, o próprio caráter da atividade no interior das casas e escritórios cria ainda mais condições para que o machismo se manifeste no assédio e na violência. Segundo Cleusa Maria de Jesus, presidente do Sindicato das Domésticas da Bahia, em relato à revista Carta Capital em janeiro de 2013, ela fala, né, tapas, empurrões, braços e pernas quebradas são denúncias comuns, feitas pelas trabalhadoras domésticas. Portal do PSTU online. E aí embaixo é um videozinho, né, um clipe, né, um clipezinho de uma música curta, feita pela Adriana Calcanhoto, que eu trouxe, né, mais ou menos nessa reflexão. E o que dizer de Miguel, o menino, filho de empregada doméstica, que caiu do 9º andar de prédio de alto padrão Recife, em julho de 2020, por negligência de sua patroa. A doméstica passeava com o cão da família. E seu filho, nem como isso foi tratado. Veja aí no final da videoaula o que a Adriana Calcanhoto tem a cantar sobre isso. Então, gente, observe bem a letra da Adriana, né, que vai cantar logo agora. No final da minha videoaula ela vai entrar com o clipe
né, numa música tocante sobre a negligência que foi noticiada, que foi registrada, que virou caso de polícia, né, do menino Miguel, que estava com a patroa enquanto a empregada doméstica contratada em plena pandemia ia passear com o cachorrinho. A criança ficou desarvorada pedindo, né, pela mãe, minha mamãe. E a patroa então apertou lá não sei quantos botões do elevador, sendo um deles o de um andar, onde a criança, coitada, sem nenhum tipo de instrução, a criança pequenininha, saiu do elevador, foi até uma área aberta, né, do prédio onde tinham condensadores de ar condicionado e caiu de lá, morreu. E aí, você tem a vida de uma criança, filha da empregada doméstica, né, tirada, porque esse caso foi noticiado, né. Este caso noticiado encobre as subnotificações ou as subinformações de vários outros atentados, né? A dignidade da pessoa humana, a liberdade de ir e vir, ao cárcere privado, né? A situação análoga à escravidão, que esse termo foi retirado. Minha situação análoga não, análoga à escravidão não, mas, foi retirado como termo oficial, mas existe na prática ainda. Então, gente, que a gente tenha a humildade, né, do estudo, da reflexão, do aprofundamento, que a gente tenha a ideia que o direito, a sociologia, a história são fundamentais para a nossa própria cidadania, como cidadão brasileiro, como cidadão, né, que pensa, que tem esse aspecto crítico, essa análise crítica, não só da sua própria vida, como da vida em sociedade. Não tenho como agradecer mais uma vez, né? Observe tudo que foi dito, tudo que foi falado. Se você se interessou, por favor, dê o seu like, curta o canal, se inscreva no canal Café Pingado. Esse ano de 2021 nós vamos ter várias outras matérias, outros temas, né? Vamos ter várias dicas de entrevista, dica de filme, dica de documentário, outras aulas. Estou devendo a aula de LGPD, não esqueci. É porque o tema foi evoluindo e acabou pegando outros aspectos, né? Serasa Experian hoje está sofrendo uma ação do Ministério Público sobre o tratamento de dados, então isso é uma coisa grave que eu vou tratar na aula de LGPD, é que o tema é muito dinâmico, não deu tempo ainda de pegar tudo adequadamente, mas eu estou devendo essa aula de LGPD, não esqueci, e ela vai ser postada, tá? Muito obrigado pela sua atenção, tudo de bom, e curta, por favor, a música dela, Adriana Calcanhoto, e reflita sobre ela. Eu acho muito importante para nós. Um grande abraço. Não esquece do Café Pingado. Tudo de bom. Valeu. No país negro e racista, no coração da América Latina, na cidade do Recife, terça-feira, 2 de junho de 2020, 29 graus Celsius, céu claro. Sai pra trabalhar a empregada, mesmo no meio da pandemia, e por isso ela leva pela mão Miguel, 5 anos, nome de anjo, Miguel Otávio, primeiro e único. 35 metros de voo,
49 segundos antes de sua mãe voltar. O destino de Ícaro, o sangue de preto, as asas de ar. O destino de Ícaro, o sangue de preto, as asas de ar. No país negro e racista, no coração da América Latina,